Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de redação. Hoje nós vamos dar continuidade no que nós estávamos estudando antes, né, sobre redação, sobre fábula moderna. Fiquem bem atentos, tá bom? Que é super simples esse assunto, é uma continuidade do que nós estávamos estudando. Vamos usar o nosso livro de português, se você não estiver com ele no momento, pode pegar o seu livro, tá bom? E nós vamos começar falando que as fábulas, na fábula moderna, os personagens que aparecem, que agem, podem ser animais ou podem ser seres humanos, e a história termina com uma moral, assim como as fábulas antigas. Gente, as fábulas antigas são aquelas que nós estávamos estudando. Fábulas de Esopo, La Fontaine, sempre esses nomes que vocês vão normalmente ver na referência bibliográfica. E a fábula moderna, ela tem uma diferença. Ela tem o mesmo intuito de passar um ensinamento, são narrativas curtas, tem personagens, a maioria dos personagens são animais, e quando os personagens são animais, esses animais têm atitudes, ações parecidas com ações e atitudes dos seres humanos, sabe? Tem essa moral da história também, quando a moral não está lá escrita no fim, mas a gente compreende pelo texto qual é a moral, qual é o ensinamento que a fábula quis passar. Mas tem uma diferença, um detalhezinho, que ela é moderna. Ela tem elementos que são modernos, tem coisas que são colocadas nessa história que dão a entender que é uma coisa que acontece atualmente. Uma história criada com elementos da atualidade, tá bom? À medida que formos lendo, que a gente for lendo a história, vamos perceber esses detalhes, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela página 328. E diz assim: a fábula moderna. Você já viu um cachorro correr atrás do rabo? Provavelmente sim, né? Principalmente naqueles vídeos da internet, né? Vídeos engraçados. Leia o texto a seguir e veja como Sérgio Caparelli, que é o autor dessa fábula aqui, escritor brasileiro da atualidade, criou uma fábula moderna a partir disso, a partir desse tema. Gente, lembrando aqui, olha, eu tinha citado agora há pouco os nomes muito comuns de ver nas fábulas antigas. Sérgio Caparelli é um escritor muito conhecido. Nós vimos algumas obras dele quando estávamos estudando os poemas, aqueles poemas que são com desenhos, poemas visuais, tá? E ele criou, vejam, a narrativa curta, o cachorro nervoso, é o próprio personagem da história, que o nome está no título. Então vamos lá. Aí diz o seguinte, ó, 328. Um cachorro queria morder o próprio rabo e não conseguia. Ficou nervoso, e quanto mais nervoso ficava, mais morder o próprio rabo queria. Correu em volta de si mesmo, cada vez mais veloz, esforçando-se para alcançar o rabo, que fugia. Que é que fugia? O rabo, também mais e mais veloz. No fim, o cachorro desistiu. Mas as tentativas repetiram-se durante dias e dias. Desistiu no momento, mas depois ele continuou tentando por dias e dias. Finalmente, num esforço maior, o cachorro abocanhou o próprio rabo e foi se devorando sofregamente até se transformar numa única e feroz boca raivosa, já a morder os próprios dentes. Gente, só lembrando que sofregamente a explicação da palavra está aqui ao lado, é comer ou beber de forma apressada. E olha aqui no final, gente, esse parágrafo quando diz: não seja seu próprio inimigo, pois pode se machucar. Perceberam? A fábula escrita aqui, sempre a fábula está ou no final, né, no último parágrafo, ou quando não há fábula, ele poderia ter parado aqui. A gente poderia ter essa mesma ideia que foi falada aqui nessa moral, porque o texto deixa isso subentendido. O texto deixa claramente que o cachorro, como ele estava com tanta vontade de pegar o rabo e abocanhou com tanta velocidade, com tanta força, que ele se devorou, ficou só uma boca. E aqui diz: não seja seu próprio inimigo. Porque veja, ele próprio se destruiu, não é? Pois pode se machucar.
A referência bibliográfica está aqui, gente, ó, 30 fábulas contemporâneas para crianças, que é do autor Sérgio Taparelli, tá bom? E aí eu vou explicar alguns quesitos, vocês vão realizar e depois nós vamos fazer a correção juntos, tá? Primeiro quesito, nessa fábula moderna também há animal ou animais que são personagens principais? Sim ou não? Se sim, qual ou quais? E você responde aqui, tá, gente? São duas respostas. Você coloca a primeira, põe a vírgula e responde, põe a pontuação, ponto no final. Lembrando de letra maiúscula no começo. Essa foi a 328, vamos à seguinte, que é a 329, segundo quesito. Em toda a história, as personagens desejam fazer alguma coisa ou alcançar um objetivo. Está se referindo aqui a todas as histórias, tá bom? Não é nessas, unicamente não. Na fábula O Cachorro Nervoso, essa que a gente acabou de ler, qual era o objetivo do cachorro? O que é que ele queria? Coloca aqui. Terceiro quesito, o cachorro conseguiu fazer o que queria? Sim ou não? E depois responde aqui também no terceiro, ó, qual foi o resultado? Aí você escreve. Qual foi o resultado disso que ele queria, se ele conseguiu fazer ou não, tá? Não é você contar o final da história, não. Quarto quesito, a fábula O Cachorro Nervoso tem uma moral? Se sim, qual é? Escreve aqui sim ou não. E se você respondeu sim, qual é a moral da história? Responda oralmente. Essa daqui, você não precisa escrever, nem eu vou conseguir te ouvir, mas vou conseguir falar aqui de maneira que você vai entender, e se você pensar um pouco sobre quando estiver falando, vai ficar mais fácil. Responda oralmente. Você acha que essa moral se aplica aos seres humanos? Se sim, dê exemplos. Como eu falei agora, não vou poder te ouvir, mas quem sabe eu falando aqui até acabe concordando com o que você também pensou aí, não é? Agora, aqui, gente, tem uma outra fábula, mas aqui é, aliás, uma imagem de uma fábula moderna. Vejam, agora é sua vez. E depois a gente conversa sobre isso daí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vocês vão pausar o vídeo, vão responder, e depois nós vamos fazer a correção e eu vou explicar aquele dali, tá bom? Tá bem simples. Bom, então vamos lá para a correção. Correção da página 328. Nessa fábula moderna também há um animal ou animais que são personagens principais? Sim. Se sim, qual ou quais? O cachorro. O cachorro é o personagem principal aí dessa história. Gente, tá muito fácil, tá? 329, segundo quesito. Em toda a história, em todas as histórias que tem, as personagens desejam ou fazem alguma coisa para alcançar um objetivo. Na fábula O Cachorro Nervoso, essa que estamos falando agora, qual era o objetivo do cachorro? Simples, não é? Se você colocou que ela mordeu o próprio rabo, tá certo. Terceiro quesito, o cachorro conseguiu fazer o que queria? Qual foi o resultado? Sim, ele comeu o próprio rabo e outras partes do corpo até ficarem apenas os dentes, porque diz aí, não é que ele abocanhou e até ficou apenas uma boca nervosa, não foi os dentes de fora. Quarto, a fábula O Cachorro Nervoso tem uma moral? Se sim, qual é? Sim, a moral é a última frase. Não seja seu próprio inimigo, pois pode se machucar. Isso. Simples, não é, pessoal? Agora vocês conferiram aí a resposta de vocês. Mas lembrem-se que sempre eu envio os slides para vocês, se vocês quiserem ver direitinho com calma, tá bom? O quinto quesito foi aquele que não precisava responder escrito, era uma resposta oral. Acredito que você parou um pouquinho para pensar sobre essa pergunta aí. Responda oralmente. Você acha que essa moral se aplica aos seres humanos? Se sim, dê exemplos. Com certeza. Até porque nas fábulas, seja ela moderna ou seja uma fábula antiga, a intenção não é trazer um ensinamento para o leitor. Então, ele vai estar ensinando quem? Um animal? Ele está ensinando o ser humano, não é? Está ensinando a nós que somos leitores. Então, ela se aplica a gente. E se a fábula foi escrita para que a gente venha refletir um pouquinho, é porque tem muitas pessoas que agem com essa ideia que foi do cachorro. Não é agir como um cachorro, é agir sem pensar e acaba se machucando, acaba se prejudicando.
Entenderam o que eu quis dizer e o que aqui está falando também? É quando a pessoa age sem pensar que aquela atitude dali vai prejudicar ela mesma, certo? Então, ok aqui nesse quinto quesito. Gente, eu vou mostrar, sim, essa daqui que foi agora a sua vez. Isso aqui fica como uma sugestão, tá bom? Eu não tenho atualmente como fazer a correção dos cadernos de vocês. Mas aí vocês podem responder, porque quanto mais se pratica, mais se aprende, não é? Então, olha, vamos criar algumas fábulas modernas. Além de animais, você poderá também usar nessas fábulas elementos da atualidade. Quais? Como um shopping. Na fábula pode falar de rádio, de televisão, de tablet, telefone celular, internet, carrocinha da prefeitura, rações para animais, helicóptero, etc. Nada desses elementos aqui estavam presentes nas fábulas antigas. Já na fábula moderna, sim, pode ter. Individualmente ou em dupla, conforme a orientação do professor, desenvolva ou mais das propostas que seguem. E aí, como eu falei, né, não tenho como ver os cadernos de vocês agora. Mas aí vocês podem ficar tentando, gente. A escrita é algo muito divertido, além de fazer parte do nosso aprendizado, né? Veja aqui a sugestão. Transforme a fábula A Raposa e as Uvas, de La Fontaine, em uma fábula moderna. Lembraram que na Raposa e as Uvas, a raposa estava com muita fome. E quando ela viu as uvas lindas lá, ela disse logo, opa, acabou minha fome. Quer dizer, ela já estava imaginando que ela ia comer aquilo tudo, não foi? Tentou pegar as uvas e não conseguiu. No que ela viu que realmente não conseguiu porque estava muito alto, ela botou defeito lá, colocou defeito nas uvas e foi embora, não foi? E aí a fábula ficou com essa lição de que não se deve você, só porque você não conseguiu, botar defeito no que não conseguiu. Não é? No caso é o desdém, é você falar mal só porque você não conseguiu alcançar aquilo ali. Como se fosse assim, as uvas nem estavam tão boas assim. Não, estavam sim, foi a raposa que não conseguiu pegar. E aí, lembrando, né, como eu relembrei para vocês agora, inclua novos elementos e faça as adaptações que quiser. Não é necessário escrever em versos. Não precisa escrever, porque essa fábula, ela não está escrita como essa fábula que a gente viu agora, do cão raivoso, que está escrito em parágrafos. Lá está escrito como um poema, lembra disso? Então você não precisa colocar em forma de poema, rimas, nada disso não, viu gente? Em parágrafos mesmo, comum. E aí você pode começar a escrever parecido a qualquer fábula que a gente já leu. Nós já lemos tantas fábulas, não foi? Você só vai incluir elementos. Veja aqui, a imagem passa uma ideia. Onde é que vocês acham que a raposa está passando aqui? Veja, tem aqui uma vitrine, não é? Pode ser no shopping, pode ser na calçada de uma loja, por exemplo. Percebam, olha, tem aqui uns utensílios, roupas, sapatos. Mas vocês vão perceber na carinha da raposa, toda chatinha. Será? Por que será que ela tá assim? Será que essa raposa, ela não estava desejando alguma coisa aqui? Será que essa raposa conseguiu pegar alguma coisa aqui? Pela cara dela. Mas será que essa raposa, assim como na história das uvas, se ela não conseguiu, será que ela colocou defeito nas coisas que estavam aí? Minha gente, usem a imaginação que vocês vão longe, tá bom? Tenho certeza que se vocês tentarem vai ficar ótimo, tá bom? Então vamos passar adiante. Depois dessa página, nós temos também outra atividade aí, é 330. Leia o início de outra fábula moderna de Sérgio Caparelli. Quanto mais ler, quantos mais textos conhecer, quanto mais você tentar, mais coisas você vai aprender. Pode ter certeza disso, tá bom? Aí diz assim, ó, a raposa queria salvar sua pele. A raposa, hoje estamos de raposa, né? Falando só de raposa. A raposa que tinha esquecido os óculos em casa, pulou um alambrado para ver mais de perto onde estava. Alguém gritou para ela não ficar na frente dos outros. Ela não deu bola. Ela não deu ouvidos para quem estava gritando. Olhando uma trilha riscada ao redor de um campo verde aqui, tá vendo? Nisso, uma luz faiscou diante dos seus olhos. Ela não sabia, mas era o juiz
que erguia o revólver para dar início à corrida de 100 metros livres nas Olimpíadas. A raposa, sem óculos, achou que o juiz era um caçador querendo matá-la. Ela não sabia que estava se metendo numa corrida. Olha os outros bichinhos aqui, tá vendo, gente? O coelho, a onça. Isso aqui deve ser um elefante, né? Aí diz aqui, pum, pum. Com medo do caçador, a raposa disparou por uma trilha livre. Aqui, ó, um caminho livre. Ao lado de outros bichos que corriam vestidos de um jeito esquisito. Vestido de um jeito esquisito é porque eles estavam com vamos dizer que a roupinha de corrida, né? Que é um padrão. E aí diz assim, como será que essa fábula, como será que essa raposa atrapalhada e meio ceguinha vai sair dessa situação? Será que ela vai descobrir que sem querer está participando de umas Olimpíadas? Crie um final para essa fábula. Se quiser, acrescente uma moral. Ai, gente, super legal, não é? Já até imaginei aqui um final para essa história. Se eu conseguir imaginar, imagine vocês, que estão com a imaginação aí à solta, não é? Então podem aí tentar fazer, que vai ficar super legal. Na 331 tem outras sugestões também que vocês podem seguir, olha. Crie uma fábula moderna a partir das seguintes sugestões. Tem vários títulos aqui, olha. Invente temas diferentes. O mosquito da dengue, a reunião dos bichos, sábado é dia de pet shop, a raposa e a produção de vinhos, Academia Tartarugas Vencedoras. Olha, o legal dos textos é justamente isso, é que eles não fazem apenas parte do passado. Sabe os contos que nós lemos desde crianças? A Branca de Neve, Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela. Não são contos antigos, falam de fadas, de bruxas, não é? Mas até hoje em dia, esses contos, eles são recontados aí em filmes, por exemplo, de uma forma bem moderna, não é? Vocês já viram que teve um filme que a princesa veio parar na cidade, na época atual, e ela ficou surpresa com as coisas da modernidade. Então, gente, os textos, a linguagem, de qualquer maneira, ela vai acompanhando o mundo, vai acompanhando o tempo, tá bom? Então, histórias antigas podem virar histórias modernas, só é acrescentar alguns elementos. E aqui tem um planejamento. Como é que você vai fazer? Considere que seu texto vai ser lido por crianças como você. Então é sua linguagem, não precisa ser aquela linguagem difícil, não. É o seu jeitinho mesmo de falar que você vai escrever desse jeitinho. Vai ser lido por crianças como você, familiares, professores, funcionários. Escreva o título da fábula em cima, no alto da folha. Além de animais que falam, pensam e se comportam como pessoas. Inclua na fábula alguns elementos atuais, ou seja, próprios do mundo em que vivemos. Aquelas sugestões que eu dei agora para vocês. Falar na fábula pode estar incluso alguma coisa relacionada à internet, a um tablet, a um computador, a um celular. Aqui até pelo título, não é? Mosquito da dengue é uma história atual, né? É uma coisa da atualidade. Pet shop é uma coisa da atualidade também. Sim, aí diz aqui. Se quiser, inclua diálogos no texto. Como assim? As fábulas que eu li hoje, tanto a da raposa na corrida como a do cão raivoso, não tem a fala dos personagens, perceberam? Não está lá o travessão, os dois pontos. Não está escrita com discurso direto. Está escrita com discurso indireto, que é quando o narrador ele conta os fatos, mas não mostra exatamente como foi a fala do personagem, tá bom? Então, se você pode fazer do jeito dessa parecida como a gente fez hoje, que foi um discurso indireto, ou você pode fazer essa fábula colocando as falas dos personagens, que é um discurso direto. Lembrando aqui, ó, fique atento ao uso dos dois pontos e do travessão para poder introduzir a fala dos personagens, tá bom? Se quiser, inclua uma moral, que é um ensinamento, sair por seguir esse ensinamento, e resuma a ideia principal da fábula. Lembre que é um textinho curto, não precisa você escrever 3 folhas, não. Gente, em uma página você coloca o título, escreve a historinha, que é uma historinha curta, com a moral, o ensinamento no final, ainda pode fazer um desenho super legal. E diz aqui, né?
principal da fábula que transmite o ensinamento. Capricho na linguagem, que deve ser bem cuidada e correta, como nos livros de fábulas. Como eu falei agora há pouco, não precisa ser aquela linguagem com aquelas palavras bem difíceis, mas tem que ser as palavras escritas corretamente, tá bom? Peça ajuda de alguém aí se você tiver essa possibilidade. E depois, como é que você vai ver se você fez certo? Se você seguir tudo isso aqui, vai estar certinho. É uma revisão e reescrita. Revisão é você rever, dar uma olhadinha no que você fez para ver se está certo. E reescrita é, se você errou alguma coisa, você vai reescrever. E aqui diz, vocês vão observar, quando vocês fizerem a fábula, as fábulas apresentam título, a fábula apresenta título, você colocou ok, aqui, tá bom? Os personagens são animais que se comportam como seres humanos, imagino que sim, não é? É ótimo esses textos em que os animais têm comportamentos humanos, é engraçado, né? Coloca que sim. A fábula tem elementos do mundo moderno, se é uma fábula moderna, imagino que você vai escrever assim, né? Se você fez isso, é você... E aí você vai conferindo, né, se a fábula que você criou segue esse passo a passo aqui. A fábula tem um papel educativo, transmite o ensinamento aos leitores. Imagino que você vai fazer dessa maneira, porque esse é o intuito da fábula, não é, gente? Então, pessoal, tem aqui, ó, sugestões para vocês fazerem a atividade de casa, ocupar o tempo de vocês com uma coisa educativa, criativa. Lembre-se que o hábito da leitura leva a isso, né? Leva a estimular a criatividade, a imaginação, vai melhorar a escrita de vocês e a linguagem também, né? Quanto mais escreve, melhor lê, quanto mais lê, melhor escreve. É essa troca que acontece sempre, tá bom? Mas por hoje é só. Até a próxima aula, tá bom? Estudem bastante. Descansem também, aproveitem um dia de vocês. Beijo da tia Angélica.